o que eu vou contar pra vocês é o dia que eu surtei. Esse canal aqui não surta, como uma forma de compartilhar momentos, compartilhar experiências, pra gente tornar a vida um pouco mais leve, um pouco mais divertida, talvez. Parece que não, mas dá muito trabalho. Mesmo eu aqui numa gravação completamente caseira, tenho que montar a luz, arrumar a câmera, ver o som, preparar o roteiro, pensar num cenário mais ou menos legal, né, que combine com o que eu tô falando, enfim, acalmar minhas cachorras, tal, porque é tudo feito aqui em casa, num cenário que eu monto mais ou menos, né, nada profissional. Aí o que aconteceu? Gravei 3 programas, aparentemente eles tinham ficado ótimos, só que aí eu fui editar. E eis que eu descubro que os programas estavam sem som, completamente sem som. E aí assim, né, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu fiquei arrasada e eu até compartilhei lá um dos vídeos, não tinha nada de áudio, não dava para aproveitar absolutamente nada daqueles programas. E a minha primeira reação diante dessa decepção foi surtar, de verdade, assim. Eu desisti, falei que não ia mais ter canal do YouTube, que aquilo dava muito trabalho, que tinha dado um problema, culpei todo mundo, né, possível, e tava difícil, eu fiquei realmente muito frustrada, muito decepcionada comigo mesmo de eu não ter, por exemplo, gravado um programa e testado logo na sequência, né? E aí não sabia o que tinha acontecido exatamente. No dia seguinte eu tinha recebido um convite da minha amiga Magali Plescotti e do Mauro Miyaguchi. Eles tinham me convidado para ir na Fiesp, onde ia ter uma série de palestras toda a renda ia ser revertida para o Tom Coelho. Tom Coelho, para quem não conhece, ele é um palestrante, um escritor que recentemente foi acometido pela doença ELA. É a mesma doença que o Stephen Hawking, né, sofria. E aí essa doença ela impõe uma série de limitações para a pessoa. E aí toda a renda era para o tratamento dele. Entre os palestrantes estava Mário Sérgio Cortella, a Leila Navarro. E assim, o Cortella, eu sou muito fã do Cortella. E mesmo assim eu tava tão decepcionada que eu tinha desistido de ir. Acordei decidida a não ir, porque tava decepcionada comigo. E aí parece que quando a gente tá triste, a gente fica procurando uma série de motivos para ficar mais triste ainda. Eu não sei você, mas eu já detectei isso em mim, né? Então, parece que assim, não ir à palestra era uma forma de eu me punir. Eu fiz um mega drama em cima desse problema e tava querendo desistir de tudo, inclusive do canal do YouTube. Mas aí assim, insistentemente, eu comigo mesmo consegui ir na palestra. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito. E o primeiro palestrante foi o Alexandre Slivnik. Quem nunca viu nenhuma palestra do Alexandre, ele é um apaixonado assim pelo mundo Disney, né? Então a palestra dele, ela gira muito em torno do Disney, das ideias do Disney, da filosofia. E aí ele contou uma coisa, uma história que me marcou muito. Ele disse que as pessoas, elas não compram aquilo que a gente faz propriamente, mas elas compram o porquê a gente faz o que faz. Aí depois foi a palestra da Leila Navarro. Confesso que eu nunca tinha visto uma palestra da Leila. Ela é muito louca, mas muito legal. A Leila, ela entra toda, é uma surpresa assim o momento que ela entra, né, fica passando uns vídeos e aí você fica naquela expectativa de por onde ela vai chegar e aí ela chega toda linda, brilhante, é uma pessoa assim meio iluminada mesmo. E é muito legal assim, as coisas que ela fala, elas vão dando meio que um tapa na nossa cara. E aí a mensagem que ficou pra mim da palestra da Leila foi quando ela diz assim, que quando a vida te dá uma surpresa, você tem que ir lá e dar uma pirueta. E aí eu trouxe também para aquele meu momento, né? Por que eu tinha ficado tão frustrada por uma coisa tão boba? Simplesmente 3 programas não tinham saído com áudio e eu teria que gravar de novo. E por que aquela frustração tão grande? Né? Eu não estava sabendo dar uma pirueta diante de uma surpresa da vida. E se diante de uma surpresa tão pequena eu não estava aprendendo a dar essa pirueta, como é que ia ser quando acontecesse algo sério de verdade? E aí eu guardei isso para mim também. Né, de tentar utilizar esse ensinamento no meu dia a dia. E o último palestrante foi o querido, uma pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração e que toda vez que eu quero buscar alguma, sei lá, se eu tô meio baixo astral, se eu quero buscar um conhecimento de algo que eu sei que vai ter uma palestra dele, eu vou lá no YouTube e logo procuro, que é o Mário Sérgio Cortella. E o Mário Sérgio Cortella, durante a sua palestra, ele falou sobre as pedras que tem no meio do nosso caminho. Todos nós vamos ter em determinado momento algum tipo de pedra.
E aí ele diz, né, que cabe a nós decidir o que fazer com ela. E aí ele dá um conselho de a gente olhar essas pedras como uma fronteira que a gente vai transpor e não como uma barreira que a gente não vai conseguir passar de jeito nenhum. Ele disse uma outra coisa que me marcou muito e que é verdade. Quando ele fala que muitas pedras a gente não vai conseguir transpor. Elas vão ser mais fortes do que a gente. E aí o que a gente vai fazer diante dessa realidade é que aí são outros 500. Aí vai caber a nossa maturidade, né? A maturidade de cada um de nós. Fala que diante disso, ou você sente e chora, ou você vai lá e faz alguma coisa. Faz acontecer. E aí uma outra coisa que ele disse é que assim, às vezes você não vence a pedra. Às vezes a pedra é sim mais forte do que você. E aí você tem as duas saídas. Ou você sente e chora, ou você vai lá e faz acontecer de alguma forma. E uma outra coisa que ele falou também foi sobre a paciência que a gente tem que ter diante da vida muitas vezes, né? Que existem alguns problemas que por mais que a gente reze ou por mais que a gente tenha pensamento positivo, a gente não vai conseguir resolver. Existem sim algumas questões da vida em que a gente vai ter que ter uma criatividade além para que elas aconteçam, que daquela forma que a gente quer, elas não vão acontecer. E essa é também uma realidade que a gente tem que prestar atenção e tem que saber que isso acontece mesmo. Sobre assim, essa coisa da percepção mágica da vida, né? Ele diz assim que essa percepção mágica da vida, muitas vezes ela atrapalha. Essa coisa de vamos ter o pensamento positivo a todo custo, que o que a gente quer vai acontecer, basta querer, basta acreditar, que não é bem assim. E que isso muitas vezes ele pode trazer até uma decepção, porque tem coisas que elas realmente não vão acontecer. Pelo menos não vão acontecer da forma com que a gente imaginava que elas iam. E aí o Cortella, ele cita o exemplo de Isaac Newton, né? Ele diz que não aquela história de que a maçã caiu e aí diante da queda daquela maçã o Isaac Newton teve um lampejo de genialidade e desenvolveu a teoria da gravidade. E não é bem assim, né? O Cortella diz que o Isaac Newton era um físico, um matemático, há mais de 20 anos ele vinha estudando aquela teoria, né? Então assim, não foi um lampejo de sorte, não foi uma casualidade, e de repente ele foi genial. Não, ele se preparou para ser genial, ele se preparou para fazer história. Então se a gente quiser fazer história, se a gente quiser fazer acontecer, se a gente quiser ter sucesso, seja no canal do YouTube, seja na faculdade, seja como for, a gente tem que estudar. Não existe fórmula mágica, como ter sucesso em 10 passos para ter sucesso. Não tem, né? O que a gente pode ter, e aí todo esse conhecimento eu peguei dessas palestras, especificamente agora falando do Cortella, a gente tem que se preparar, né? A vida exige da gente, exige preparo, exige estudo, exige tem uma série de pormenores por trás do sucesso de qualquer pessoa. E aí nós temos que ter paciência na construção de qualquer trabalho. Como, por exemplo, me faltou paciência e eu surtei, de repente, quando os 3 vídeos estavam sem áudio, porque eu não fui tão profissional na hora de gravar. Eu podia... Terminando cada vídeo, eu vou lá e assisto e vejo se tá ok, tem som, tá ok, tá com foco, então vamos lá e partimos pro outro. Agora surtar e lamentar e chorar e falar que não vai mais fazer, não adianta, que foi o que eu acabei fazendo. E aí assim, depois dessa palestra, elas me deram uma série de cutucões, né, que me mostraram quanta coisa que eu tava agindo da maneira errada, não só no vídeo, tô citando aqui o exemplo do vídeo, mas tem uma série de questões na vida que às vezes eu ajo dessa forma. Surtando ou falando não vou mais fazer, não quero mais, mimimi mesmo, sabe? E aí pra complementar e pra me dar até mais responsabilidade aqui, logo depois, uns 2 dias depois, eu fui no Encontro do Verbo Mulher, que é um grupo de empoderamento feminino que é da minha querida Ana Mansur. E nesse grupo a Gabriela, uma amiga minha, chegou pra mim e falou: eu vi que você gravou seus vídeos, eles estavam sem áudio, edita logo um que eu tô doida pra ver o seu vídeo dessa semana. Graças a você eu tava num caminho profissional da minha vida e aí teve um vídeo seu que eu resolvi meter o pé na porta e fazer um outro trabalho e realizar um sonho que eu tinha. E nessa hora, gente, eu fiquei assim muito feliz, mas muito me sentindo muito, aumentando a minha responsabilidade, né? Afinal tinha uma pessoa dizendo que tomou uma atitude diferente ali no rumo da vida graças a um vídeo que eu tinha feito, o que me deixou por um lado feliz, porque eu confesso que quando eu fiz esse programa, o meu primeiro objetivo com ele é realmente inspirar as pessoas. É que através das minhas histórias ou dos meus erros, dos meus surtos,
Enfim, que eu possa inspirar as pessoas a serem melhores também, ou a encontrarem de repente um novo rumo para os seus caminhos e a me encontrar também, porque conforme eu vou falando, eu vou me inspirando também, né? Eu vou tentando também ser melhor, encontrar um pouquinho daquela sabedoria que eu vou pesquisar para trazer aqui, eu trago ela para mim também. E tudo isso foi me dando força para fazer mais e melhor, né? Para continuar com o canal, não importa o quanto de pessoa vai estar assistindo ele. Se uma pessoa, se duas pessoas forem tocadas de alguma maneira, isso eu já vou estar cumprindo o meu primeiro objetivo, que é o de realmente inspirar as pessoas. E aí eu vou finalizar esse vídeo da mesma forma que o Mário Sérgio Cortella finalizou a palestra, utilizando uma frase dele de que nem na vida, nem no caminho existem só pedras. Quando as pedras surgirem, se a gente não conseguir transpor de alguma maneira, que elas sirvam de aprendizado para que a gente siga novos caminhos, novos rumos. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a assinar o nosso canal e acompanhar aqui as nossas atualizações. Eu volto na semana que vem com mais um Não Surta. Beijo!